Abre a palavra do Senhor comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Versículo de número 34. Todos acharam? Amém? Diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A minha oração é que o Espírito Santo possa falar através de mim nessa noite. Levanta a mão, por gentileza. Quantos já aceitaram Jesus aqui? Glória a Deus, todo mundo. Amém. Agora, quantos são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Sério? O tema da mensagem é: os outros podem, você não. Bom, nesse versículo aqui, Jesus não está falando sobre salvação. Vir após mim não é um convite acerca de salvação. Vir após mim é um convite sobre discipulado, é acerca de ser discípulo de Jesus. Exemplificando para você a questão da salvação, por exemplo, em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Ele está chamando todos. Vinde a mim. Em Lucas 23, 42, 43, o ladrão da cruz, ele vira para Jesus e diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, sim ou não? Fez o que depois disso? Pregou para ninguém, não evangelizou ninguém, foi salvo. Amém ou não amém? Em Marcos 16, no versículo 16, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Esse convite de Jesus não é sobre fazer parte da igreja, não é sobre fazer parte de um ministério, não é sobre ter um crachá. Esse convite de Jesus, vir após mim, é um convite bem específico e que exige alguns critérios. Só para vocês terem uma noção, em Atos 6, está tendo um problema lá com a distribuição dos alimentos, certo? E os apóstolos dizem o seguinte: não é bom a gente largar a oração e a palavra para servir as mesas. Aí eles falam assim, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Lembra que quando Pedro pregou seu primeiro sermão, mais de 3.000 se converteram, certo? Aí o povo sai, mais de 3.000 pessoas, e eles estão procurando homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Só acharam 7. Só encontraram 7. Tinha 3.000 lá e só encontraram 7. E os discípulos impuseram as mãos. Então você tem que entender que quando Jesus fala, vinde após mim, ele está chamando você e eu para um lugar de entrega, um lugar de sacrifício, um lugar de experiências mais profundas, um lugar onde ele vai compartilhar segredos com você, um lugar que ele vai te dar revelações que não está dando para mais ninguém, um lugar, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, meio solitário.
Então você tem que entender que, se é o seu desejo verdadeiramente ser um discípulo de Cristo, você vai precisar entender que vai ter lugares que você não vai poder ir, vai ter mesas que você não vai poder sentar, vai ter resenhas que você vai ser convidado, mas você vai ter que dizer não. Tudo isso para que você possa ficar mais tempo com Ele. É um lugar de muito pouco ou quase nenhum reconhecimento. É aquele lugar que você vai trabalhar, vai se gastar, vai vir outro que não fez absolutamente nada, vai desfrutar de tudo, vai glorificar o nome do Senhor, e você, ele nem vai olhar. É esse o lugar. Porque lembra do apóstolo Paulo, o que ele diz? Em minha primeira defesa, ninguém me ajudou. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então Jesus está nos convidando para um caminho de negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é sobre pecado, gente. Ele não está falando de pecado, de você deixar de pecar, de você falar palavrão, de não pode isso, não pode aquilo. Quem fala não pode toda hora é a religião. Evangelho é libertação, evangelho é liberdade. Religião, você está indo para lá, não, você não pode, você para. Evangelho não. Evangelho é movimento, é crescimento. Eu estou indo para lá, estou errado, começa a caminhar para cá. Não é aquele que não roubava, não rouba mais. Isso aí é religião. Evangelho é aquele que roubava, não rouba mais. Trabalha para que possa ter com o que ajudar os outros. Quem fica parado é religião, é religiosidade. Evangelho é crescimento, é desenvolvimento. E Jesus está falando para mim e para você, olha, vinde após mim. Só que você quer vir após mim? Não é do seu jeito. Não tem esse negócio de, não, eu sou assim, pronto e acabou. Se não for do meu jeito, não rola. Então você fica no seu lugar. Você vai ser salvo, entendeu? Vem nos cultos, adora ao Senhor, dizima, oferta, quando você tiver afim, entendeu? Precisa ser muito obediente, não. Você confessou Jesus? Você vai estar na eternidade com Ele. Mas agora, ser discípulo é outra história. Ser discípulo é negar coisas lícitas, prazeres lícitos, coisa que você desejou, sonhou, trabalhou, buscou, investiu, se dedicou, e o Senhor vai dizer, não. Mas Senhor, não. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, no versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Ele está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas o que? Nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a gente tem que entender que o que Deus exige de mim, nem sempre Ele vai exigir de você. E o que Deus exige de você, nem sempre Ele vai exigir de mim. E trilhar esse caminho de discípulo de Jesus é complicado, porque às vezes você vai estar vendo todo mundo postando lá no status, hashtag partiu praia, e o Espírito Santo vai falar para você, hashtag partiu quarto. Mas Senhor, é minha folga, eu trabalhei pra caramba, eu não te perguntei o que você fez a semana. Eu não quero saber, foi você que disse que quer ser meu discípulo. Eu não te obriguei. Eu perguntei, quer vir? Vem. Você disse que queria. Você não quer? Então é assim que funciona, não é do seu jeito. Não é como você quer. É muitas das vezes, 3 horas da manhã você acorda. Caramba, acho que eu perdi a hora. Aí você vai no banheiro, você está novinho. Parece que dormiu umas 10 horas. Aí você vai no banheiro, olha, quando você vê a hora, ué, 3 horas da manhã? Ué, perdi o sono? Como assim? Vou deitar, voltar a dormir. Rola para lá, rola para cá, rola para lá, rola para cá, rola para cá. Caraca, não estou conseguindo dormir. Aí daqui a pouco vem aquele negócio assim, ó, bem suave. Vai orar. Vai orar. Mas vou orar o quê? Eu já orei, já fiz devocional. Ô Senhor, deixa eu dormir. Vai orar. Orar pelo quê? Vai orar pela igreja, pela liderança, pelos pastores. Vai orar pelo Brasil. Mas eu já orei por tudo isso. Orar de novo, pô?
Ora de novo, oração não quer demais. Oração não quer demais. É entender que você vai ter que abrir mão de coisas prazerosas, de coisas que te agradam. E tem gente que muitas das vezes não suporta essa negação. E como ele não suporta, ele impõe para outros. Como assim ele impõe para outros? Vou te explicar. Levanta a mão por gentileza quem acha que assistir novela é pecado. Não. Quem acha que não é pecado, levanta a mão. Quem está com medo do que o tio Carlos vai falar, levanta a mão. Porque a primeira pergunta ninguém levantou, a segunda também não levantou, deve estar com medo de alguma coisa. Acontece que muita gente que dizia no passado que assistir novela é pecado, quando se fala em assistir novela, todo mundo pensa logo em quê? TV Globo, sim ou não? Só que o pessoal no passado nunca imaginou que ia ter uma novela sobre José, né? Uma novela falando sobre os 10 mandamentos, né? Aí diz, não, essa pode. Essa pode. Então vou fazer uma outra conjectura com vocês. Quem assistiu Vingadores? Qualquer um. Vingadores, qualquer um. Ok? Agora a gente vai colocar Vingadores na categoria, certo? Ele entra na categoria gospel? Não? Não estou mandando ninguém, tá? Fazer isso. Só para pensar, tá? O filme não é gospel. Todo mundo foi assistir, certo? A Anitta pode ouvir? Pode ouvir a música da Anitta? Não? Mas peraí, por que não? Oi? Pode ou não pode? Eu não estou entendendo. Pode ou não pode? O filme que não é gospel pode ver, mas a música que não é, pode ouvir, não é? Mas aí tem gente que recebe alguns nãos da parte do Senhor. Por exemplo, o Espírito Santo chega para você, ó, cancela a Netflix. Ah, Senhor, cancela. Aí você chega, tá os irmãos compartilhando. Você viu a série tal? Você viu a série tal? Você viu a série tal? Aí você não aguenta. Aí você chega ali e fala assim: irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Netflix é pecado. O Espírito Santo falou comigo. Netflix é pecado. Mas falou contigo. Falou contigo, você não pode. Só que aí ele não suporta o peso, né? Não só eu. Por que só eu? Por que só eu que não posso? Porque é negar-se a si mesmo. E aí a gente acaba escorregando quando alguém pergunta: pô, o que seria negar a si mesmo? Aí os outros falam assim: não, é você deixar a sua vontade de praticar os frutos do Espírito. Eu não sei como é que faz isso, mas amém. Aí vira e fala assim: não, você tem que se esvaziar de si mesmo. Bom, o texto de Filipenses 2 não fala sobre isso. Eu entendo o que você está querendo dizer. Não precisa brigar comigo depois do culto, tá? Eu sei que o texto não fala sobre isso, mas eu entendo o que você está querendo dizer. E aí a gente vai tomando uma série de coisas que não é o que o Senhor está pedindo. Ele está falando com cada um: negue-se a si mesmo. Quem viu aquele filme A Forja? Lembra lá aquela situação do menino? Foi com ele. Ele que deixou o videogame, ele que deixou o basquete. Não teve imposição de ninguém. Ele queria mais intimidade com o Senhor, ele queria estar mais próximo do Senhor. Ele abriu mão daquilo que impedia ele de seguir aquele caminho. E às vezes, a gente está nesse caminho de discípulos de Cristo, e a gente está tendo experiências, revelações, e Deus está compartilhando segredos, está sendo uma bênção para a gente, apesar das perseguições, das acusações, dos desafios, mas está sendo uma bênção para a gente, e a gente quer levar todo mundo nesse caminho. E a gente começa a convidar pessoas, começa a investir em pessoas que Deus não te chamou, que Deus não falou. Aí você fica assim: não, Carlos, eu tenho que trazer fulano. Mas por quê? Não, fulano está desperdiçando talento, está enterrando talento. Quem deu foi?
Quem foi que deu o talento? Foi você? Acho que foi Deus, né? Se a pessoa não usar talento, ela vai prestar conta com quem? Eu sei que é duro para a gente, às vezes, ver alguém desperdiçando todo o potencial que Deus deu, mas a gente não tem o que fazer. Não é responsabilidade nossa. Você vai prestar conta de si, e eu vou prestar conta de mim. E, gente, Deus é muito prático, Deus é muito objetivo. Jesus falou: vinde após mim. Quantos vieram? Quando Jesus falou só, vinde, os que estão cansados, sobrecarregados, veio uma galera. João 6 fala da primeira multiplicação dos pães, certo? Desculpa. João 6, quando fala da primeira multiplicação dos pães, diz que uma multidão seguia Jesus pelo quê? Pelos milagres, pelos sinais e prodígios que Jesus operava, certo? E aí Jesus fala com os discípulos: dá-lhes voz de comer. Filipe fala: nem 200 denários é suficiente para comprar comida para esse povo. Aí vem um e fala assim: tem aqui um homem com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai, pega, manda o povo assentar, multiplica e diz que eles se comem pão e peixe até se fartar. Em bom carioquês, até não aguentar mais. Eles tentam coroar Jesus como um rei terreno, não um rei eterno. Jesus vai, atravessa o mar de Tiberíades, vai para o outro lado. O que a multidão faz? Vai atrás. Jesus, quando vê aquela multidão: vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês não estão aqui por causa do meu ensino. Vocês não estão aqui pelo meu reino. Vocês estão aqui porque comeram pão e se fartaram. Vocês gostam de milagres. Vocês gostam de benefícios. Vocês gostam de bênçãos. Você quer ficar comigo? Você tem que comer minha carne. Você tem que beber o meu sangue. Aí um olhar para o outro e diz: dura esse discurso, né? Eu tô indo, depois você me conta como é que foi. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Considerando a cultura judaica, você pode considerar entre 15 a 20 mil pessoas. A mega church, certo? Aí Jesus termina de falar, ficam quantos? 12. Aí se é eu e você no lugar de Jesus, errei no sermão. Não era para eu ter falado isso. Era para ter deixado essa mensagem para um outro momento. Caraca, e agora? Trazer esse povo de volta. Então Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Pode ir, pô. Estou aqui por causa de vocês, não. Aí Pedro fala o quê? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, entendam que viram milagres, viram a multiplicação de pão e peixe, mas quando Jesus chamou para um comprometimento, para uma aliança, todo mundo foi embora. Então assim, Deus é muito prático. Eu falo para as meninas do ministério o seguinte: a instrução é igual para todo mundo, a atenção não. A instrução, a direção é igual para todo mundo, a atenção não. A atenção é para quem presta atenção à instrução. Há uns anos atrás, a mãe de uma das meninas do ministério, não está mais, que senão já vão começar a investigar, a irmã não está mais aqui não. Eu mandei um áudio de pouco mais de 1 minuto, com todas as informações do ministério que ia acontecer nos dias seguintes, nas semanas seguintes. Estou lá na portaria, a irmã chega para mim e diz assim: irmão, tem ensaio amanhã? A irmã ouviu meu áudio? Não, ouvi mais ou menos. A irmã não ouviu o áudio, ouve o áudio. Não, mas tem ensaio amanhã? Ouve o áudio. Se viesse tirar alguma dúvida daquilo que eu falei, era uma coisa. Perguntou aquilo que estava no áudio é porque não ouviu. Então a instrução é igual para todo mundo, a atenção não. Eu não vou investir em quem não quer. Então é sempre a primeira oportunidade. Se a pessoa abraça, mesmo com dificuldade, procura dar o seu melhor, o investimento continua. Mas se dá de ombro, não. O próprio Senhor diz que a gente não deve lançar as nossas pérolas aos porcos. Então, quando o Senhor nos convida para esse lugar, é eu e você.
E a gente tem que entender que os outros vão poder fazer muitas coisas, nós não. A gente pode até fazer, desde que venhamos abrir mão de ser discípulos dele, ser só mais um entre tantos. Esse lugar, gente, é um lugar de rendição, submissão à palavra de Deus. Quem está participando das lives dos grupos familiares, a gente está estudando sobre autoridade espiritual. E lá no meio do livro fala sobre submissão, obediência, desobediência e rebeldia. Onde a gente aprende que obediência, ela é externa. Submissão, ela é interna. Obediência, você compara com aquele cachorro, o Muttley, o rabugento. Tudo que o chefe dele manda, ele vai fazer. Ele faz, não faz? Mas faz como? Sempre reclamando, mas faz. Então, obediência é algo externo. Submissão não, submissão é interna. Você vai me pedir uma coisa, eu posso até discordar de você, da forma que você está pedindo, mas o meu coração não está na tua instrução, o meu coração está no propósito. Então, como o meu coração está no propósito, mesmo muitas das vezes eu não concordando com você, eu vou me submeter, porque o propósito é maior do que a minha razão. A rebeldia trabalha da mesma forma. A desobediência, ela é externa. Você me dá uma ordem, eu falo, não vou fazer. E a rebeldia? Eu não estou a fim de fazer, mas eu vou lá e faço. E procuro gente insatisfeita para contaminar. Eu não posso sair sozinho, tem que levar um grupo comigo. Então, quando você está seguindo o caminho do discípulo, não tem espaço para conjecturar essas coisas. É uma rendição, é uma obediência completa. E obediência, submissão, não é eu obedecer uma ordem do pastor. Não, isso daí é fácil. É isso aqui, ó. De repente eu estou aqui mexendo nos microfones, ou estou ali mexendo na mesa de som, lá no computador. Aí chega o Isaac ou o Enzo e fala assim: Carlos, você não tem permissão para mexer aí. Enzo e Isaac não tem cargo de oficial, fazem parte do ministério, mas ele chega para mim e fala: você não tem autoridade para fazer. Se eu for submisso, desculpa, irmão, estava fazendo um negócio aqui, me perdoa, mas se não, eu vou falar assim: relaxa, eu resolvo com o Alexandre, com o pastor, com a pastora. Não, cara, você não tem relaxa, irmão, dou meu jeito, fica tranquilo. Por quê? Estou olhando para o posto. Então, amados, no nome de Jesus, eu não vim aqui te acusar de nada, tá? Não vim aqui te apontar nada, não sei nada da sua vida. Vim aqui te ajudar a se posicionar. Mesmo que você possa pensar o seguinte: pô, Carlos, não sabia que ser discípulo era isso. Na boa, vou ficar aqui no meu canto quieto, vou ficar aqui na minha quieta, tá? Já sei que criei, confessei, batizei, se morrer estarei na eternidade com Cristo, certo? Esse negócio aí é muito comprometimento, é muita entrega, muita dedicação, eu não quero. Tudo bem. Mas só queria te pedir uma coisa: não normalize certas condutas na sua vida espiritual. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz o seguinte para a igreja: orai sem cessar. Não normalize, amados, em nome de Jesus, ficar mais de 2 dias sem orar. Não acha isso normal, não. O Salmo número 1, versículo 2, o salmista diz assim, ó: que é bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite. Não considere ficar 2 dias sem ler a palavra. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que é muita correria. Cara, eu sei que se eu perguntar aqui, quer ver? Levanta a mão de verdade, quem precisa de um descanso? Quem está precisando de um descanso? Preste atenção, não é uma folga, é de um descanso, onde a sua única preocupação é tomar banho e escovar dente. É desse tipo que eu estou falando. Que a comida vai estar pronta, a roupa vai estar lavada, vai estar passada, arrumada e organizada.
Não tem um que não esteja precisando disso, porque está todo mundo ligado no 220, está todo mundo com muita coisa para fazer. Eu entendo isso, amados, mas por mais desafiador que seja, não permita ficar muito tempo sem ler a palavra. Hebreus 10, versículo 25, a primeira parte, ele diz assim, ó: não deixando de congregar, como é o costume de muitos. Uma outra coisa, amados, não normalize deixar de vir ao culto. Não normalize. Eu sei que às vezes acontece, às vezes tem uma necessidade. Eu já fiz isso, muitos irmãos já fez isso, de ter um tempo com a família, tudo mais, eu entendo. Mas não normalize. Ah, hoje eu estou cansado, eu vou ficar em casa. Ah, eu preciso ficar com a minha família. Sério, você precisa ficar as 2 horas do culto mesmo? Tem que ser as 2 horas do domingo? Tem que ser? Ok, mas não deixa isso ficar rotineiro. Não deixa isso ficar rotineiro, porque isso vai começar a te enfraquecer na fé. É te enfraquecer na fé. Quem não se alimenta direito, não começa a ficar desnutrido fisicamente? Se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não congrega, você começa a ficar desnutrido espiritualmente. E, amados, Satanás, ele não vai aparecer com tridente, cauda, chifre, não. É sempre suave. É sempre suave. Você está cansado. Esse negócio aí de ser discípulo de Cristo, isso não é para todo mundo, não. Isso não é para você, não, irmão. Isso não é para você, não, irmão. A própria palavra diz que a gente não deve ser demasiadamente justo. Não. Equilíbrio. Saúde está no equilíbrio. Devagar. Ok. Dá um exemplo para vocês. Um pastor que é itinerante, que prega na sua igreja e prega em algumas outras igrejas, no máximo, ele prega de 100 a 170 mensagens, prega de 100 a 170 vezes por ano. Por ano, certo? Vocês conhecem John Wesley? Quantos conhecem John Wesley? O homem pregava 700 vezes no ano. 700, eu pergunto a vocês, quantos John Wesley nós temos? Quantos avivalistas como ele nós temos? Porque estava disposto a se entregar, a se dedicar àquilo que o Senhor lhe confiou, não aquilo que o homem impôs, mas aquilo que ele buscou. Se você tem um desejo no coração de verdadeiramente ser um discípulo de Cristo, de estar nesse lugar solitário, ingrato muitas das vezes, porque você vai ser apontado por aqueles que andam com você, porque a mudança de relacionamento, ela é natural. Por exemplo, você está com um grupo que não ora, certo? Você anda com irmãos que não oram, que não lê Bíblia, que não estão envolvidos com nada, ok? De repente você se cansa disso, você começa a orar, você começa a ler Bíblia, você começa a procurar irmãos mais fiéis. Quando você se dá conta, aquele grupo já ficou para trás. Você não virou para eles e falou: não quero mais saber de vocês são tudo mundanos, tudo ímpio. Não, você só foi por um outro caminho. A multidão não foi embora, os 12 ficaram. Os 12 não falaram nada com ninguém, eles simplesmente permaneceram. Simplesmente entenderam que aquele que estava falando tinha as palavras de vida eterna, que era o Santo de Deus, que era o escolhido, o enviado. Eles simplesmente entenderam isso. Então, se você, nessa noite, deseja ser um discípulo de Cristo, a decisão é sua. Não tem convite, não tem apelo, a palavra já foi feita. Todo mundo aqui já levantou a mão, disse que aceitou Jesus, a pastora falou que aceitou Jesus hoje de novo, entendeu? Falou que aceita todo dia. Então, assim, todo mundo aqui crê que se morrer vai estar na eternidade com ele, amém? Nossa, bebi até água. Se amém aí foi amém, né? Se morrer vão estar na eternidade com ele? Ó, glória a Deus. Mas agora, se você deseja ser discípulo, entenda,
o lugar é solitário, o lugar é meio triste, muitas das vezes, porque não é que você não vai ser convidado, você vai ser convidado, você não vai poder ir. Pastor, pode subir se quiser. Ministério de Música também, estou terminando já. Você vai ser convidado. Só que entre o convite dos amigos para pizza, tem a convite do Espírito Santo para o secreto. Tem o despertar do Espírito Santo na madrugada para buscar mais a Ele. Tem a perseguição que nós temos que suportar. Temos que estar preparados para dizer não, muitas das vezes, para os nossos pais, para o cônjuge, para os filhos, para os amigos, para poder estarmos mais a sós com Deus. E lembrando sempre, os outros podem, você não. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor. Foi uma lição hoje, né? Daqui para lá, ó. Obrigado.